passamos então para a próxima comunicação da Ana Karina Guimarães. Ana vai falar? Não vai? Não precisa do computador. Então vamos só desligar ali o computador. Muito obrigada. Muito boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer à organização deste colóquio por ter dado um aval positivo à minha comunicação, visto que sou, neste caso, a mais jovem, ou a caçula deste colóquio. Portanto, obrigado por terem depositado esta confiança em mim. Em segundo lugar, queria vos dizer que, de modo muito experiencial ou muito prosaico, que a leitura da obra de Violência de Zizek, de uma certa forma, mudou a minha maneira de pensar em filosofia, se é que efetivamente penso ou faço filosofia. E durante a sua leitura surgiu-me uma questão, e a questão é possível ser-se um kantiano freudiano? O título desta comunicação pode parecer à partida problemático, e é-o, na verdade. Mas do seu caráter problemático não decorre necessariamente a sua acoreticidade, aqui entendida como algo que não poderíamos de todo, ao nível filosófico, ultrapassar. A resposta à pergunta que tento ensaiar convosco é positiva, e isto por duas razões geminadas. Em primeiro lugar, pelo caráter conquista da racionalidade em Freud. Para este último autor, a racionalidade é da ordem de um percurso, que é construído no reino da palavra partilhada. Não tanto de uma faculdade intrínseca ou implícita, dada a cada ser humano. Se Kant funda toda a sua moral transcendental dos costumes num facto consciente da razão pura, apodítico, Freud vê a instauração da racionalidade como a mais alta possibilidade humana. Quando nos diz na passagem onde estava o id inconsciente, deve passar a estar o ego consciente. Sempre de acordo com a mediação entre a liberdade e a necessidade humanas, sem descurar nenhuma das duas. A segunda razão prende-se efetivamente com a leitura da obra de Violência de Zizek e nas questões que esta levanta dentro do primeiro quadro apresentado. A partir do que Zizek chama o terreno inconsciente dos costumes, lançando mão do adágio de Virgílio usado por Freud, ousar perturbar os suportes subterrâneos e não ditos da nossa vida cotidiana, as regiões infernais, portanto. Essa análise de dissolução, diz-nos Zizek, só é possível através do acontecer singularizado da universalidade em cada um de nós. No exame singular dos costumes, poderíamos dizer, culturalizados, que privam cada ser humano particular de mundo. Quando Zizek assegura, muito simplesmente, que é Kant que deve ser lido como crítico de Rorty, e não o contrário, instaura que o universal só pode dar-se, atualizar-se, no seio de cada indivíduo particular, na sua identidade acultural, ou seja, fora da cultura, a única capaz do curto-circuito da razão pública kantiana. Nas palavras de Zizek, cito, a universalidade atual não é o sentimento profundo de que, acima de todas as diferenças, as diferentes civilizações partilham os mesmos valores básicos. A universalidade atual aparece, atualiza-se como experiência da negatividade, da inadequação a si própria de uma identidade particular. Fim de citação. É nesta mediação entre particularidade e universalidade, sem chegar a subsumir, ao modo hegeliano, nenhum dos termos da asserção, que a ética pode ainda lutar contra a indiferença e a dissonância, desvelando e mostrando, como falámos ontem, as partes de parte nenhuma que sofrem na pele a desumanização. Este será, portanto, o encontro, não somente possível, mas sobretudo desejável, de Kant com Freud. No primeiro momento de análise, nós podemos notar um certo distanciamento de Zizek em relação à pretensa universalidade dos direitos humanos. No exame filosófico de saber se eles são ou não globais, se servem ou não de escudo jurídico-político para uma qualquer cultura. Isto no sentido comunitário,
mas dentro do próprio mundo. Como sabemos, Zizek coloca-se contra os direitos humanos. Diz-nos o próprio, mas essa experiência de negatividade, de exclusão, serve de crítica à forma despolitizada de os entender. Apenas emergentes no acontecimento-chave em que a violência e a destruição poderiam vir a despertar a interferência humanitária. Despolitizada no sentido da proteção individual, assegurada por esses mesmos direitos, nas figuras, por exemplo, da liberdade e da autonomia étnicas, ou seja, na independência de cada ser humano de si a si mesmo, e onde a partir desse assegurar pode construir um projeto de vida próprio, sem interferências dos demais. Contudo, para Zizek, como também para Hannah Arendt e também Alain Badiou, privar a política do mundo e remetê-la somente para a assistência particularizada dos nossos desejos, interesses, pequenas vontades ou prazeres, arruína por completo qualquer projeto político digno desse nome. Sobretudo, arruína o papel da própria consciência humana, que, como reflexão extensiva do racional ao real, sem o subsumir, poderia ajudar a distinguir o que é público do que é privado, o que tem visibilidade do que não tem nem deve ter visibilidade nesse espaço e que, portanto, precisa de ser examinado. Os contornos desta biopolítica, de que já falámos aqui muito, que se mescla a toda a hora com a pós-política, renaturalizam, diz Zizek, a própria condição do político, ou seja, a condição de um político público que poderia e deveria ajudar a desenhar uma experiência mais limitada do privado, ou seja, não tão privatizada. Em poucas palavras, diria, não tão egoísta. Para o autor, no seu texto Contra os Direitos Humanos, na era pós-política, quando a política propriamente dita é progressivamente substituída por uma administração social especialista, as únicas fontes de conflito restantes são as tensões culturais, religiosas ou naturais, étnicas. E a avaliação é precisamente a regulação da promoção social que se encaixa nessa renaturalização. Fim de citação. Esta inversão natural-cultural, privado-público, esquece a própria cultura não culturalizada do humano. Aquela que historicamente adquirimos, que nos é passada, por outro lado também que construímos, que é apropriada por nós. Isto no sentido do termo Bildung, utilizado por Hegel, ou seja, enquanto percurso formativo da consciência. Na construção de um particular, que somos nós, que paulatinamente visita as distintas figuras da história, ou se preferirem, do mundo, tornando-se nessa odisseia, passo a passo, mais universal. Se os dois polos, natural e cultural, privado e público, são subsumidos um no outro, ou melhor, um pelo outro, os perigos são claros. A política é de tal forma naturalizada, sujeita à proteção legalizada de cada um ao seu direito de privacidade e de busca do prazer, que o núcleo que torna a política algo do público deixa de o ser. O estar entre os homens, inter hominis esse, edificação por excelência humana, salientava Hannah Arendt, cede então lugar ao estar entre o grupo, entre a tradição, entre o costume, escudando esse grupo dos outros grupos, uns homens dos outros homens, por muito ilegítimo que seja pertencer a esse grupo. No fundo, este estar entre os homens passa a ser um estar entre aqueles que têm a mesma cultura que eu, acontecimento que não conhece o universal, o lastro cosmopolita que toda a ética deve ter. Tal dimensão, aqui própria da política, é salientada por Hannah Arendt do modo seguinte. Cito a autora. A política baseia-se no facto da pluralidade dos homens. Deus criou o homem. Os homens, no plural, são um produto humano, terreno, o produto da natureza humana. Fim de citação. E esse produto não vem à luz do dia sem que assumamos a tarefa da nossa própria humanização.
de nos tornarmos humanos enquanto tal, para além da individuação. Humanização não assumida como um dado adquirido ou como um a priori. Ela é tarefa da consciência e não origem da consciência. Referiria, por exemplo, Paul Ricoeur em diálogo com Freud. Depois dos mestres da suspeita, diz-nos o filósofo francês, entre os quais inclui Freud, a certeza do cogito como algo invencível torna-se ela mesma incerta. Ela é duvidosa enquanto verdade e, como tal, é preciso pensar o afastamento inicial entre a certeza e o saber verdadeiro da consciência. Ou seja, o distanciamento entre a certeza do ego, evidente a si mesmo, eu que se sabe pensando, e o trabalho da consciência, de uma consciência histórica, o esforço de um eu que deseja paulatinamente tomar consciência de si, ser reconhecido através dos outros e do mundo. Assim, e depois de Freud, diz-nos Ricoeur na obra Conflito das Interpretações, é preciso pensar a possibilidade de uma antropologia filosófica capaz de assumir esta dialética do consciente e do inconsciente. Pergunta Ricoeur: em que visão do homem e do mundo são estas coisas possíveis? O que deve ser o homem para que ele seja ao mesmo tempo responsável por bem pensar e capaz de loucura? Que nova visão sobre a fragilidade do homem e, mais radicalmente ainda, sobre o paradoxo da responsabilidade e da fragilidade é exigida por um pensamento que aceitou ser descentrado da consciência por uma reflexão sobre o inconsciente. Fim de citação. Este descentramento da consciência explica, portanto, diz-nos Ricoeur, a necessidade de um diálogo mais sério com a mais exemplar das fraturas do cógito, a da psicanálise. Aquela que instaura uma chamada de atenção para o desafio que a consciência traz às nossas vidas, da tarefa reflexiva que ela tem de levar a cabo, desenvolvendo-se enquanto percurso histórico, narrado e narrativo, na biografia que nos assiste, que contamos e que fazemos, e não seguramente como certeza autoevidente ou unidade perfeita, certa e segura de si. Este é o desafio antropológico por excelência para Ricoeur e também político para Zizek. Tornar-nos adultos, maduros, sólidos, ao nível singular, escavando e interpretando as estruturas psíquicas mais acostumadas do inconsciente. Uma necessidade que se entrevê no acesso à arqueologia do humano, que está bem presente no texto de Freud, O Mal-Estar na Cultura, de 1930. Antropologia que assume aquilo que o homem é, como ele surge e por vezes se comporta, no mundo, sem apelar à pretensa ambivalência ética entre o ser e o dever ser. Segundo Freud, passagem que muitos devem conhecer, o homem não é nada de ser complacente com o coração sequioso de amor que dizemos defender-se quando o atacamos, mas um ser, pelo contrário, deve trazer à conta dos seus dados intuitivos uma boa dose de agressividade. O homem é, com efeito, tentado satisfazer a sua necessidade de agressão em relação ao próximo, de explorar o seu trabalho sem indemnizações, de o utilizar sexualmente sem o seu consentimento, de se apropriar dos seus bens, de o humilhar, de lhe infligir sofrimentos, de o martirizar e de o matar. Uma referência direta a Thomas Hobbes, Homo homini lupus. E só a cultura, diz-nos Freud, pode pôr barreiras às tendências agressivas do homem, dominar as suas manifestações psíquicas mais reativas. É ela que, enquanto Bildung, portanto, como vimos com Hegel, enquanto construção, pode demarcar o poder individual do sujeito do sentido da vida em comunidade. Esta primeira fratura individual, pensada como separação originária dos outros, deve paulatinamente refriar, reprimir através do superego os desejos narcísicos do eu, e isso a bem da própria sobrevivência, ou a fortiori, como diz Freud, da conservação da espécie. E isto contra o preconceito que Freud diz ser mais ou menos generalizado ao nível civilizacional, que equipara cultura